Desde o momento que a gente começa a imaginar o futuro, que a gente ganha a capacidade de imaginar o que pode acontecer conosco no futuro, os nossos sonhos eles já são reflexo daquilo que nós somos e daquilo que a gente quer manifestar. É como se eles fossem mapas que nos levassem até aquilo que a gente deseja no futuro, que nos guiasse mesmo para as coisas que a gente quer conquistar na vida. Se a gente não tivesse esse sonho, se a vontade não existisse dentro da gente, como se de fato não houvesse motivos para a gente continuar a nossa jornada. E a gente precisa desses sonhos para ter essa vontade, para ter esse desejo. Entretanto, a linha entre o sonho e a realização e a realidade desse sonho na nossa vida é uma linha que muitas vezes é longa, é um caminho que muitas vezes é longo e que a gente precisa entender algumas coisas para entender por que e como que a gente chega lá, como que a gente alcança a realização desses sonhos. E será que nós estamos prontos para viver essa realidade? Será que a gente está pronto para realizar esses sonhos? O universo ele apresenta oportunidades para a gente correr, para a gente conquistar os nossos sonhos o tempo inteiro. E na maioria das vezes depende da gente conseguir alcançar, conseguir enxergar e conseguir trilhar esse caminho da melhor forma, se alinhar a essas oportunidades para conquistar aquilo que a gente deseja. E é sobre isso, sobre esse alinhamento, sobre essa energia e sobre essas conquistas que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje, onde eu vou abordar um pouco desses conceitos de sonho, daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer conquistar, do que é realidade, de como trazer isso para a nossa realidade e ainda sobre um planeta que é muito importante astrologicamente, que fala sobre expansão, que fala sobre prosperidade, que fala sobre essa energia de coragem para ir atrás de crescer e de se tornar aquilo que a gente deseja. Deixa eu pegar um cafezinho antes de começar a falar aqui, que eu tô precisando de um café, peraí. Agora sim, eu sugiro que você pegue o seu cafezinho também, que esse assunto, esse papo aqui entre a gente, vai ficar muito melhor com você tomando um café e me escutando. Bom, o que são os sonhos e como que a gente deve encarar esses sonhos, as coisas que a gente deseja conquistar na nossa vida? Hoje em dia a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Então a gente tem como se fosse a capacidade, ou a gente consegue enxergar coisas que muitas vezes estão muito distantes da nossa realidade. E isso acontece muito por conta das redes sociais, obviamente, né? Porque antigamente o sonho das pessoas era aquilo que elas viam muito próximas a ela. Eu até tenho um podcast que eu falo exatamente sobre essas questões de realidade, de sonho e tudo mais, mas imagina que antigamente a comparação que as pessoas tinham, e não só a comparação, mas muitas vezes a inspiração que as pessoas tinham, eram de pessoas muito próximas de alguma forma delas, de vizinhos, de familiares, de pessoas que moravam ali no mesmo bairro. E eram pessoas que vinham de uma realidade muito semelhante. Porque se você mora, sei lá, às vezes em cidade grande essa diferença é ainda maior do que em cidade pequena. Mas a gente sabe que existem bairros mais caros, bairros onde a gente tem mais comunidades, onde a gente tem pessoas de um poder aquisitivo menor. As cidades, elas se dividem muitas vezes pela capacidade financeira que as famílias tinham, que as pessoas têm, enfim. Uma pessoa que tem menos dinheiro não podia morar num bairro muito caro e uma pessoa que tinha muito dinheiro não queria morar num bairro onde existiam pessoas com menos dinheiro. Então, o lugar onde você morava e a família onde você vinha representavam muito dos seus sonhos e muito da realidade que você vivia e da inspiração de futuro que você tinha. O mundo começa a evoluir e a gente chega na era da internet com as redes sociais que permitem que nós, meros mortais, pobres, né, com uma questão financeira talvez não tão afortunada, olhando, vendo, seguindo pessoas com muita grana, que podem fazer coisas incríveis. Então a gente, sei lá, ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, 5 mil reais, às vezes até, sei lá, 10 mil reais, olhando pessoas que ganham milhares de reais, que vieram de realidades extremamente diferentes, de uma situação financeira extremamente diferente, de uma família com muito dinheiro, com muitas oportunidades, fazendo coisas incríveis, como, por exemplo, viajar o mundo, pessoas comprando carros incríveis, marcas incríveis, tendo os melhores celulares, os melhores produtos tecnológicos, conhecendo todos os países capitais e blá, 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 viajando de primeira classe, fazendo 1 milhão de coisas que é realmente muito incrível. Só que antes, essas coisas muito incríveis, a gente não tinha acesso a isso, a gente não teria acesso a isso porque a nossa bolha era outra. Então o nosso sonho não ia ser esse porque a gente não ia ter como chegar
nesse sonho, né? Porque a gente já sabe que é uma bolha diferente. Só que hoje a gente consegue ver essas pessoas. E parece que é fácil, porque essas pessoas estão na palma da nossa mão. A gente vê no Instagram, a gente vê no TikTok, a gente vê aqui, muito pertinho da gente, essas pessoas vivendo grandes coisas e grandes sonhos. E aí a gente começa a se questionar, e se? E se eu fizesse isso também? E se isso fosse o meu sonho? E se eu chegasse nesse lugar? Só que às vezes a gente esquece de olhar para a nossa realidade, que muitas vezes não é essa. É completamente diferente. E não tem problema, não estou dizendo aqui que você nunca vai conseguir, que você não pode ser exceção. Você super pode quebrar essa regra e, cara, fazer coisas incríveis. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é, muitas vezes, os sonhos que a gente carrega, a gente precisa olhar para eles e entender se esses sonhos são uma comparação, uma inspiração, ou se eles são um sonho de fato real, um sonho alcançável, um sonho que de fato está alinhado com a sua essência, com aquilo que você é, de onde você veio, com a sua história, com as coisas que você realmente consegue alcançar, ou se isso é um sonho que você está criando porque você está vendo uma galera por aí vendendo uma ideia falsa de vida feliz, né? Não estou dizendo que essas pessoas sejam tristes, mas é que a vida é feliz para eles e não necessariamente que aquilo que eles fazem e que parece ser muito legal seja felicidade para você, seja um sonho para você. E às vezes você está se envenenando, envenenando os seus sonhos, envenenando a sua essência, envenenando a sua realidade com coisas que muitas vezes não são alcançáveis para todo mundo e que a gente fica se comparando e querendo fazer aquilo. Então a gente começa com esse choque de realidade. Desculpa, eu sei que esse vídeo parecia que ia ser um vídeo muito mais fofinho, mas não tem como a gente falar sobre alcançar os seus sonhos sem te trazer para a realidade primeiro e sem te falar que você precisa olhar para os seus sonhos no sentido de o que é alcançável para você, o que está alinhado com a sua essência, o que está alinhado com a sua verdade. E quando eu falo da sua verdade, eu falo daquilo que está no seu coração, mas também daquilo que está na sua vida. E o que você de fato consegue discernir entre isso aqui é possível, isso aqui sou eu, e isso aqui é uma comparação injusta que eu estou fazendo porque algo entrou na minha mente e me disse que era isso que eu tinha que fazer, era isso que eu tinha que ser, era assim que as coisas tinham que acontecer. Como que você quer chegar lá? Será que você já tem essa clareza? Eu vou contar uma história para você entender melhor, tá? Quando eu era mais novo, eu tinha na minha cabeça que uma pessoa que trabalhava em banco ganhava muito bem. Na minha cabeça, eu precisava trabalhar num banco, porque era ali que eu ia ganhar dinheiro e que eu ia ser feliz e que eu ia chegar no salário que eu gostaria de chegar. Só que eu não tenho nada a ver com trabalhar em um banco. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não sou eu. De fato, hoje eu tenho plena convicção de que não sou eu. Mas no meu caderno de manifestação, que eu faço há muitos anos, eu tenho lá uma das primeiras manifestações que eu fiz foi que eu queria trabalhar num banco. Eu estava fazendo os processos seletivos, eu estava me inscrevendo e eu queria porque queria trabalhar num banco. Na época, esse era meu sonho. Mas por que esse era meu sonho? Isso era uma verdade minha? Não era. Na verdade, o que acontece é que a minha mãe trabalhava num banco e ela trabalhava na parte da limpeza e ela falava que as pessoas que trabalhavam lá ganhavam muito bem. Nossa, porque o diretor do banco, porque o caixa, porque não sei o que ganha muito dinheiro, você tem que trabalhar no banco. E eu coloquei na minha cabeça um sonho dela, porque ela queria aquilo, ela achava aquilo o máximo, que se eu trabalhasse num banco eu ia ganhar muito dinheiro. Então aquilo não era uma verdade minha, era uma verdade dela que eu assumi como minha. E aí eu comecei a manifestar que eu queria trabalhar no banco. E o universo não me mandava, não me mandava, não me mandava e não me mandou. Eu não consegui manifestar e cocriar e tornar realidade aquilo que eu estava tentando. Não veio até mim. Só que, na época, eu lembro de ficar muito chateado, porque eu acho que eu participei de uma ou duas seletivas para banco e eu não passei. Eu fiquei muito triste, eu pensava, meu Deus, o que eu tenho de errado? Por que eu não consigo passar? Por que né, não vai? Só que hoje eu entendo que eu não manifestei aquilo porque aquilo não estava alinhado com a minha verdade. Não era um sonho meu. Então eu não consegui viver aquilo porque eu não estava nem pronto para viver aquilo. Então, será que você está pronto para viver aquilo que você está pedindo? Ou será que você está pedindo uma coisa que não faz sentido para você? Será que você está pedindo uma coisa que não é o seu sonho? Será que você está pedindo uma coisa pelas razões erradas? Que no meu caso era por dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, só que eu posso ganhar dinheiro com outras coisas que me fazem muito mais feliz do que trabalhar no banco. E aí, para a gente conseguir trazer isso um pouco mais para a astrologia de uma forma mais prática, para você conseguir entender melhor esses seus sonhos e o porquê muitas vezes você não consegue chegar lá, ou se você está pronto ou não, eu quero falar sobre dois planetas.
muito importantes, que são os nossos planetas sociais, a gente chama eles de planetas sociais, e que eles têm uma relação incrível com crescimento, expansão, movimento e limites. E aquele lugar onde fala até aqui, porque mais daqui não é teu. Espera, vai com calma. Esses dois planetas são Júpiter e Saturno. Júpiter é um planeta que astrologicamente representa a expansão, o crescimento, o otimismo, a energia de fé, de sabedoria. Ele é o regente de Sagitário, que fala sobre a nossa verdade, sobre aquilo que nos inspira a movimentar a vida, sobre aquilo que vai além, sobre aquela vontade de crescer, sobre pessoas muito jupiterianas, são pessoas muito sábias, são ótimos professores, mas são principalmente pessoas que têm uma vontade de movimentar, de crescer na vida, de ir atrás dos seus sonhos, de querer fazer. Quando a gente integra muito bem Júpiter, quando a gente olha para Júpiter no nosso mapa natal e entende que ali existem grandes possibilidades de crescimento e de movimento, e a gente ativa e a gente entende isso no nosso mapa, a gente começa a andar e ir em busca ainda mais daquilo que é a nossa verdade, que está relacionado com a nossa verdade. Então ele é um planeta maravilhoso que representa essa necessidade de crescimento, de movimento e de ir em busca daquilo que faz a gente brilhar, que faz a gente sonhar, que faz a gente querer movimentar. Só que Júpiter, tendo essa faceta muito forte desse otimismo e desse olhar futurista, desse olhar visionário e desse olhar de buscar aquilo que faz sentido para o nosso coração, ele também tem um lado sombra, né? Ele também tem uma faceta que é negativa, que é desafiadora, que é o exagero, que é a falta de responsabilidade, que é a pressa, que é você não conseguir entender que existem limites, que existem pontos que talvez não façam sentido para você, que se você fizer correndo, você talvez não vai fazer do jeito certo, que se você fizer correndo, talvez não faça sentido para você. Então, quando você não entende de fato o seu Júpiter, você tem essa tendência de exagerar, de achar que nunca tá bom, de querer ganhar 10 mil, 20 mil reais e quando chegar no 20 mil reais você começar a reclamar e não tá bom, agora eu quero 40, porque nunca tá bom, porque não existe um limite. Se a gente só tivesse Júpiter no nosso mapa, a gente não teria limites. A gente seria aquela pessoa que insatisfeita com a vida, porque sempre quer mais, sempre pode mais. E às vezes tudo que a gente precisa é do outro lado da moeda, do grande limitador, conhecido como grande maléfico de um jeito muito injusto, porque eu não acho que ele seja um grande maléfico, eu acho que ele é um planeta maravilhoso, que é Saturno. Saturno fala sobre limites. Saturno pega essa energia de Júpiter, que quer ir, que quer andar, que é jovem, que é inspiradora, que quer conquistar, que quer ir atrás e fala: ei, até aqui tá ótimo, mas daqui não passa. Existe um limite. Vai com calma, para passar daqui você precisa aprender algumas coisas antes que você ainda não aprendeu. Então, enquanto Júpiter no nosso mapa astral, ele traz essa energia de vontade e de desejo que faz a gente encontrar a nossa verdade, Saturno vai pedindo calma, vai pedindo paciência. Saturno é o deus do tempo na mitologia. Então ele fala, eu sei que você quer, eu sei que você quer crescer, eu sei que você quer atingir os seus sonhos, mas a gente precisa olhar para algumas limitações e para alguns pontos importantes antes, para que quando você chegue lá, você tenha responsabilidade suficiente, você tenha maturidade suficiente, você tenha base, estrutura na sua vida suficiente para aguentar aquilo, para conseguir levar aquilo ainda além. Porque se você chegar lá, imagina uma pessoa que fica muito famosa de uma hora para outra e surta. Isso acontece muito. É só vocês olharem para os famosos por aí. Muitos famosos sonham mesmo em brilhar, em crescer, em fazer muito sucesso. E aí, do nada, que hoje em dia a internet faz isso, do nada isso acontece. Do nada eles se veem com milhares e milhares de fãs em cima deles, pressionando eles, mas eles não estão prontos para isso, porque isso veio muito rápido. E aí acabam surtando, acabam entrando em depressão, inúmeros problemas, uma pressão muito grande das pessoas, e não dão conta, porque ultrapassaram os limites que Saturno vem falando, né? Essa estrutura, essa base, essa maturidade, essa responsabilidade. Então, quando a gente está em busca de viver os nossos sonhos, a gente precisa olhar muito para esses dois pontos. Primeiro, o que pode fazer a gente crescer. A casa onde o seu Júpiter está no seu mapa fala muito, muito mais do que o signo em que ele está. A casa onde ele está fala sobre lugares onde você pode se expandir, como que você pode utilizar dessa energia jupiteriana para crescer, o que você pode ativar dentro de você para
ter essa vontade, ter esse desejo, inclusive fala muito sobre onde está a sua verdade, né? Uma pessoa que tem Júpiter na 10 é uma pessoa que tem uma verdade na carreira, que tem muita essa sensação de crescimento dentro da carreira. Uma pessoa que tem Júpiter na 8 ou Júpiter na 12 está muito voltada ao autoconhecimento, está muito voltada a se desenvolver e se autoconhecer para poder crescer, para poder encontrar a sua verdade. E Saturno trazendo os limites. Então, a casa, o lugar onde Saturno está no nosso mapa representa muito os limites que a gente precisa ter na vida e que a gente precisa entender. Que isso vai ser com o tempo que a gente vai aprender. Não adianta. Eu tenho Saturno na 11, por exemplo. O meu Saturno na 11 deixa muito claro que eu só vou conseguir ganhar o mundo, que eu só vou conseguir me expandir para o mundo, crescer, ser visto pelas pessoas, porque isso é uma representatividade da casa 11, a partir do momento em que eu amadurecer, com calma, com muita resistência, saindo da procrastinação, né? Porque Saturno é produtivo. Então, quanto mais eu amadureço, e provavelmente depois dos meus 30, né, que estão aí, estão chegando, é um momento em que eu vou conseguir me expandir ainda mais para o mundo, porque as minhas limitações estão relacionadas a isso. Então, olhar onde está o seu Saturno no seu mapa também é um indicativo fortíssimo de como você pode entender essas limitações para você, não para você ignorar elas e seguir, tipo, tá aqui, já entendi, então não vou nem olhar para elas e vou fingir que isso não existe para eu conseguir me expandir. Não, a ideia não é essa. É para você entender que isso está presente na sua vida e que você precisa aceitar e ir com calma, aprender a ir com calma. E trazer para a realidade, né? Eu acho que no fundo é muito isso. É você também, além de olhar para pontos astrológicos que são muito interessantes, Júpiter e Saturno trazendo muito esses ideais de crescimento, expansão e limitação, né? E estruturação para conseguir alcançar as coisas com mais estabilidade, para não perder isso logo logo, a gente também precisa voltar para aquele conceito inicial de realidade. Qual é a sua realidade? Infelizmente, galera, não dá para negar a sua realidade. Se você é aquela pessoa que acredita que é só manifestar que a coisa vai vir, seu lugar não é aqui no meu canal, infelizmente, sinto muito, porque eu sou uma pessoa muito realista, que olha para a realidade com verdade. E a gente precisa entender que a gente tem uma realidade e que as oportunidades são diferentes para cada pessoa, traz cada realidade, né? A oportunidade de uma pessoa que nasceu no morro, na comunidade, numa família pobre, no interior, uma pessoa LGBT, uma pessoa preta, uma pessoa, enfim, uma mulher, é muito diferente das oportunidades da realidade de uma pessoa que nasceu numa zona nobre, branco, homem, hétero, que pôde estudar numa faculdade muito boa, que pôde fazer inglês desde cedo, que pôde fazer o curso que sempre quis. Então a gente tem que olhar para a nossa realidade e entender que a gente nasceu assim e não tem como mudar. A gente tem como se esforçar para ir atrás daquilo que a gente deseja e tentar o máximo que a gente pode não sucumbir às pressões sociais, né? Do nada eu tô aqui filosofando, mas é porque é uma verdade, não adianta você querer lutar contra isso e não desistir da nossa vida porque a gente não tá dando conta, sabe? Porque às vezes não é que você não tá dando conta, às vezes é porque você tá sonhando muito longe da sua realidade, porque você tá se comparando com aquela pessoa que sempre teve mais oportunidade do que você. Então, olha para sua verdade e entende que, primeiro, você tem uma realidade. O que você está vivendo agora, você está vivendo agora. Não tem como mudar. Isso é Saturno te falando assim, cara, seja maduro. Olha para a realidade que você tem, olha para as limitações que você tem, que às vezes é uma limitação financeira, às vezes é uma limitação por orientação sexual, às vezes é uma limitação geográfica, às vezes é uma limitação de conhecimento. Existem, limitações existem. Ai, Paolo, mas Karma, não sei o que. A vida é sobre isso, gente. Não vai chegar um momento em que as limitações vão deixar de existir. Talvez quando você desencarnar, né? Eu espero que isso aconteça, que a gente deixe de... Não que você desencarne, né? Eu espero que a gente deixe de ter limitações, mas a gente não sabe. Então é sobre, primeiro de tudo, você olhar para suas limitações, olhar para sua realidade e falar, ok, é isso que eu tenho hoje. Como eu vou chegar... Quais são os meus sonhos primeiro, né? E aí a gente olha lá para o nosso Júpiter e pensa, e aí? Onde eu quero chegar? Qual é a minha vontade? Qual é a minha verdade? O que faz o meu coração bater mais forte? Eu, não é os outros. Não é a minha comparação, não é a minha família, não é o famosinho da internet que falou que eu tenho que largar tudo e viver, sei lá, do empreendedorismo. Não, sou eu. O que faz o meu coração bater? Eu não tô falando de trabalho, tá? Eu tô falando de tudo na vida. De amor, de trabalho, de lazer, de tudo. O que faz? Quais são os meus sonhos? E aí, aos poucos, eu ir trabalhando para alcançar eles dentro das minhas lutas diárias e daquilo que é saudável para mim. Sem sacrificar a minha vida
por um ideal só, porque às vezes esse ideal vai mudar. Porque às vezes, com o tempo, você vai entender que ele nem era, na verdade, o ideal de verdade. Que foi o que aconteceu comigo quando eu queria muito trabalhar num banco. Eu entendi com o tempo que eu não precisava me sacrificar por isso, porque não era o que eu queria. Eu nunca quis. Isso não era um sonho meu. Só que eu só entendi depois de muito tempo mesmo, para entender o que de fato era sucesso para mim, aonde de fato eu queria estar, o que eu queria fazer. Então, que você tenha essa abertura para entender que os seus sonhos precisam estar alinhados com a sua realidade também e com aquilo que você pode fazer de forma amorosa com você e com o tempo. Não queira conquistar as coisas para ontem. Se dá prazos grandes, 2, 3, 5, 10 anos para chegar onde você quer. Porque com certeza se você olhar para 10 anos atrás e para os sonhos que você tinha, você já está muito mais perto daqueles que de fato eram seus sonhos do que você estava 10 anos atrás. E talvez daqui 10 anos você vai estar mais perto ainda, e talvez daqui 20 anos mude completamente e tá tudo bem. O que importa é você estar nesse constante movimento, o que importa é você entender que existe um processo por trás disso com limitações, com tempo, mas também com vontade, com desejo, com prosperidade, com crescimento, para que você possa seguir cada vez mais próximo, mais próxima daquilo que você deseja. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu quero deixar aqui um lembrete para você olhar no seu mapa astral onde está Júpiter, onde está Saturno, né? Que são dois planetas muito importantes, principalmente a casa onde eles estão. O signo também é importante, mas se você entender só a casa, já vai ser meio caminho andado, que é o lugar onde Júpiter, né, traz muito da sua verdade do movimento e Saturno das limitações que a sua vida pode te trazer para alcançar essa expansão e esse crescimento. Então tenha um pouco mais de compreensão, se aprofunda um pouquinho nisso, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a compreender se você está pronto ou não para viver, porque quando você entende que você ainda não está pronto para se expandir porque os seus limites estão pegando muito, você vai trabalhar esses limites para cada vez mais você se libertar e poder viver aquilo que você gostaria, aquilo que você sonha. Também quero te fazer um convite, caso você queira receber inspirações todos os dias para se alinhar ainda mais com o universo, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu mando todos os dias um áudio de uns 5 minutos mais ou menos, falando sobre o dia, como que tá o céu e como que você pode se inspirar ainda mais para crescer, para evoluir, para se encontrar. E o link para esse grupo gratuito tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, entrar lá, manda para os seus amigos também. Tenho certeza que vai fazer sentido para você. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Então, se fez, se você curtiu, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que estão buscando encontrar os seus sonhos, mas que também precisam olhar para a sua realidade, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar outras pessoas. E, enfim, esse é o meu propósito aqui, foi isso que eu entendi depois de muito tempo entendendo os meus sonhos, acho que esse é um deles, e eu espero que esse sonho esteja de fato te ajudando de alguma forma, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchauzinho.